Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus com toda reverência para mais um culto, não é? Este culto que é o culto mensal do mês de abril, não é? E vamos clamar para que esta mensagem que nós vamos ouvir, a palavra que nós vamos ler, que ela seja revelada em nossos corações pelo poder e a presença do Espírito Santo. Que esta palavra se transforme em poder e autoridade de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Né? Ezequiel é Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 36. Nós vamos ler os versículos 26, né, e 27. Amém? Então, Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo 36, versículo 26 e 27. A palavra de Deus diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Muito bem. Aqui, esse trecho se refere a uma promessa que Deus faz através do profeta, né, Ezequiel, para todos aqueles que são de Deus, aqueles que buscam a Deus, o povo de Deus. Mas o que significa isso? Eu tirarei o coração de pedra, não é? E darei um coração de carne. Qual o significado disso? Dia 17, nós celebramos a Páscoa, né? Nós sabemos que a Páscoa, né, em hebraico, é o Pessah, ou seja, é a passagem por cima das casas daqueles que tinham uma marca do sangue do Cordeiro, né, que representa Jesus Cristo. Né? Então, o espírito da morte ele não poderia tocar nos primogênitos. Né? E isso foi recomendado que fosse um estatuto perpétuo, né? Que essa libertação que ocorreu, né, quando o povo era escravo no Egito, que fosse sempre lembrado, né, como a libertação que Deus fez para o seu povo. Não é? Naquela ocasião, era uma libertação física, né? Eles estavam sendo castigados, ameaçados, muitos mortos pelos egípcios, já que o povo de Israel, não é? O povo hebreu, ele se multiplicava, não é? Ele passou a ser um número muito grande e começou a preocupar os egípcios. Não é? Deus, então, no Antigo Testamento, ele liberta o povo, né? Só uma recapitulação, já que dia 17 foi o domingo de Páscoa, né? E ele pede para que isso daí seja um estatuto perpétuo, quer dizer, que seja lembrado para sempre do poder, né? E do socorro de Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 14 diz assim, Êxodo, Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, e a celebrareis por estatuto perpétuo. Então, a Páscoa, nessa libertação, ela representava a figura de Jesus Cristo. A figura mais importante da Páscoa não era o sangue, não era, sabe, o fato de libertar o povo, mas já era a profecia de que viria um cordeiro imaculado e que por causa desse cordeiro a morte não alcançaria o povo, né, que é de Deus. No Novo Testamento, né, nós vemos a mesma recomendação através do Senhor Jesus Cristo. Né? Nós sabemos que quando Jesus vem, né, João Batista, quando ele vai ser batizado, João Batista ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E Jesus, ele vai fazer a mesma menção, né, para que isto seja sempre celebrado, né, a Páscoa, né, que para nós no Novo Testamento é a Santa Ceia do Senhor, né, então ela seja celebrada em memória de Jesus, do sacrifício, do sangue que ele derramou, né, na cruz. Antigamente o sangue era derramado, né, pelo cordeiro e era colocado nas vergas da porta, né, nos umbrais, né, nas vergas das portas, para que fosse um sinal. E no Novo Testamento, Jesus então ele vai pedir para que se faça um outro sinal. E esse sinal é a Santa Ceia, a celebração da Santa Ceia. Eu queria que você fosse comigo lá no livro de Lucas, no capítulo 22, aqui quando Jesus ele vai falar, né, da Santa Ceia,
ele fala assim, ó, 22, versículo 19. Lucas, capítulo 22, versículo 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, né, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Então, perceba, uma ligação entre a Páscoa, em que Deus falava do Estatuto Perpétuo, e Jesus falando para celebrar a Santa Ceia. Então, o sinal agora não era mais o sangue nas vergas da porta, mas a Santa Ceia é o sangue, né, e o corpo de Jesus Cristo entrando dentro de cada um de nós. E este é um sinal que vai ser feito em nosso coração. Versículo 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois de cear, dizendo, esse cálice é o Novo Testamento, no meu sangue que é derramado por vós. Né? Então, Jesus ele faz da Santa Ceia o sinal, né, da libertação, né, do poder de Deus para libertar as pessoas. E agora essa libertação é da morte espiritual. Né? Então Jesus ele pede para a gente celebrar, esse é o sinal. É o Estatuto Perpétuo, esse é um mandamento. A celebração da Santa Ceia é um mandamento. E a Santa Ceia da Páscoa é a data maior da cristandade. É quando Jesus ele vence a morte, né? Ressurgindo, né, dos mortos, né, como a Bíblia fala, e ressurreto, então ele conquista, né, o direito, né, para todos nós que cremos nele de ter a vida eterna. Então essa é a data mais importante da cristandade, na minha opinião. Muito bem. Passada a Páscoa, né, nós relembramos então, dia 17 de abril, né, nós celebramos a Páscoa na igreja, na verdade com a celebração da Santa Ceia do Senhor, né? E o que ocorreu depois? Né? Hoje nós estamos no dia 30, né, de abril, né? Então o que aconteceu depois, né, que Jesus ele tinha sido morto, né, e foi ressurreto? O que aconteceu? Então você vai entender o seguinte, após Jesus, né, ter vencido a morte, né, ter se apresentado vivo, não é? Ele vai enfatizar a necessidade da presença do Espírito Santo em cada um de nós. Então, se você vê, não é, quando Jesus, não é, ele vence a morte, e no domingo que ele ressurge, não é, ressurreto, então ele vai começar a recomendar, não é, que as pessoas busquem o Espírito Santo. Mas por que isso daí? Então agora você vai entender o que nós lemos lá em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26 e 27. O povo, né, de Deus, ele era um povo que tinha a proteção de Deus, mas o coração do povo era endurecido. Era um coração de pedra. O que significa isso? Um coração insensível às coisas de Deus, insensível às leis de Deus, insensível à capacidade de perdoar e tampouco de pedir perdão, não é? Então o povo tinha um coração de pedra, não é? Eles não sabiam perdoar, não perdoavam, eles não entendiam a lei do amor de Deus. Isso precisaria ser mudado, porque a intenção de Jesus era que o próprio Espírito Santo, né, a presença de Jesus através do seu Espírito, né, tivesse dentro de nós. Mas para que ele pudesse estar dentro de nós, precisaria haver uma mudança. Mas mudança no quê? Qual tipo de mudança? Mudança dos pensamentos. Né? Nós sabemos que os pensamentos eles geram atitudes, e as atitudes nossas elas vão transformar em caráter, ou seja, aquilo que nós fazemos repetidamente, né? E que nos identifica. Um cristão, ele tem pensamentos diferentes do mundo. Um cristão, ele não pensa da mesma forma que o mundo. Por quê? Porque ele está revestido de um poder que leva ele, que dirige ele a pensar conforme o pensamento de Deus. Eu queria te mostrar a preocupação de Jesus. É um texto bem conhecido, mas vamos relembrar lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós vemos que Jesus ele vai enfatizar justamente a necessidade da busca desse Espírito Santo. Está escrito assim, Atos capítulo 1, versículo 8.
mas recebereis a virtude ou poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A presença do Espírito Santo transforma a nossa mente numa mente capaz de crer no sobrenatural. Então, para que o poder de Deus sobrenatural ele aconteça, se manifeste em nossas vidas ou através das nossas vidas, a necessidade da nossa mente ter sido transformada de tal forma que a palavra de Deus domine sobre todo o nosso pensamento. Então, havia necessidade de uma mudança, e essa mudança dos pensamentos ela vai fazer com que as pessoas creiam verdadeiramente no poder de Deus e possam manifestar o poder de Deus, e também que o poder de Deus se manifeste dentro da pessoa. Muito bem. Quando nós falamos isso, então, o que é preciso, o que é necessário para que a gente possa receber esse coração de acordo com a vontade de Deus, um coração que na Bíblia fala um coração de carne, ou seja, um coração que é sensível, ou seja, um coração que tem a capacidade de entender as leis de Deus, entender o amor de Deus, a capacidade de perdoar, de pedir perdão, de refazer tudo aquilo que por acaso foi feito e que prejudica uma pessoa. Então tudo isso daí vem de um coração que ele é quebrantado, um coração que é formado através da presença do Espírito Santo. Muito bem. O que é necessário para que haja esse coração? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que quando nós somos, vamos dizer assim, empoderados, ou seja, quando a virtude de Deus, o poder de Deus vem na nossa vida de uma forma sobrenatural, isso a Bíblia chama de batismo, batismo no Espírito Santo. É diferente de quando nós aceitamos Jesus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo como um selo. Ele apaga os nossos pecados, mas a nossa mente ainda ela não é capaz de crer no sobrenatural. As coisas sobrenaturais de Deus, elas não são para nós acessíveis a menos que Deus trabalhe no nosso coração e que o nosso coração se firme na palavra para receber as promessas de Deus, ou para que Deus possa, como eu disse, usar as nossas vidas para alcançar as vidas das pessoas que ainda não são salvas. Primeira coisa que nós devemos entender é que existem dois tipos de batismo, Vamos dizer assim. O batismo que todo mundo entende que é o batismo nas águas. Mas o que é esse batismo nas águas? Esse batismo nas águas é o batismo do arrependimento. O que é necessário para que uma pessoa seja batizada nas águas? Em primeiro lugar, é necessário que haja a pessoa que vai fazer o batismo, e que haja o batizando, ou seja, a pessoa que vai receber o batismo e água. Então aqui depende de três elementos: a pessoa que vai ministrar o batismo, a pessoa que vai ser batizada e a água, que é o batismo da submersão. Mas quando se fala do batismo no Espírito Santo, aí não depende do pastor, aí só depende de uma pessoa. Não depende da própria pessoa. A própria pessoa não pode se batizar. Não tem nenhum elemento que faça parte disso, a não ser uma pessoa que tem o poder de fazer esse batismo. E essa pessoa é Jesus Cristo. Só Ele pode nos trazer o batismo com o Espírito Santo. Quando lá João, eu queria convidar você para você ver isso lá em Mateus, é um texto bem conhecido, Mateus capítulo 3, versículo 11. Quando João ele profetizava a respeito do Messias, ele falava assim, Mateus, Mateus, capítulo 3, versículo 11. Esse João é o João Batista, não é o apóstolo João. Mateus, capítulo 3, versículo 11, fala assim: E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas ou sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, aqui nós vemos
João Batista já profetizando a respeito de Jesus Cristo, né, que ele ia batizar, né, com o Espírito Santo e com fogo. Muito bem, se nós sabemos que só Jesus tem o poder de batizar, né, com o Espírito Santo, o que é necessário então para nós irmos até ele e recebermos esse batismo? 3 coisas, e você vai aprender nessa manhã. Muito bem, em primeiro lugar, é preciso que nós tenhamos sede, que nós desejemos o batismo. Então, a primeira condição é a gente desejar o batismo. O que significa isso? Desejar uma mudança de vida. Desejar ter uma vida conforme a palavra de Deus. Não é? Então, vir sendo transformado dia após dia, não é? Numa mente que seja capaz, né? Numa mente, coração, a Bíblia chama uma mente de coração, não é? Uma mente capaz de andar nos estatutos de Deus, né, como Ezequiel fala. Eu queria que você fosse comigo lá no livro de João, também um texto muito conhecido, quando Jesus ele vai falar no último dia da festa, né? João capítulo 7, versículo 37. Olha só o que Jesus fala. A primeira condição é preciso desejar, ou seja, a Bíblia chama ter sede. E no último dia, o grande dia de festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, se alguém deseja, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, como diz a Bíblia, a palavra de Deus, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito Santo, né, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O sangue dele, lá na cruz, precisava ser derramado para pagar os nossos pecados, para que, uma vez limpos de todo pecado, o Espírito Santo pudesse vir na nossa vida e habitar, nos dirigindo, né, através da promessa que foi feita, né, lá no Antigo Testamento, né, de que ele ia estar sempre conosco, ia habitar em nós, ele ia ser conosco, ia nos trazer um coração novo. Muito bem. A segunda coisa, não é, para nós recebermos o batismo, né, e sabendo que Jesus Cristo é que faz esse batismo com o Espírito Santo, é pedir. Não é? Eu queria que você fosse comigo lá em Lucas, não é? Volta um pouquinho, Lucas capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 13. Então, Lucas, Evangelho de Lucas, Novo Testamento, capítulo 11, versículo de 9 a 13. Jesus fala assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Então, há necessidade de pedir. Aquele que pede, recebe. Por conseguinte, aquele que não pede, não recebe. Então, vou ler de novo. Porque qualquer que pede, recebe. A quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, aqui Jesus ele faz uma colocação comparando o pai, os pais aqui na terra, que quando um filho pede alguma coisa, com certeza ele vai dar o que está sendo pedido. Então, essa é a certeza. Além de pedir, nós temos a certeza que nós vamos receber. É pedir com a certeza de já receber. Porque aqui no 13 fala assim: pois se vós, sendo maus, sabeis, né, dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, além de desejar sinceramente no coração uma mudança, não é? É preciso pedir. É preciso ir até Jesus e declarar, né? Falar, clamar, desejar, pedir, não é? O que você deseja, que é o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E um último segredo também, não é que esse Espírito Santo, quando ele vem na nossa vida, né, esse batismo no Espírito Santo, ele precisa ser renovado. Não é? E aí, cabe a nós fazermos isso. Já não é mais Jesus. Então, nós dependemos do batismo de Jesus, mas a renovação cabe a cada um de nós. Eu queria que você fosse lá em Efésios, né? E nós vamos ver a necessidade dessa renovação e como se faz essa renovação. Como que nós fazemos para que nós sejamos renovados com esse batismo? Efésios capítulo 5, versículo
18, fala assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra enchei-vos, ela está no modo, né, essa palavra no original ela é em grego, e o tempo verbal ele indica uma ação repetitiva. Quer dizer, encher constantemente, ficar se enchendo constantemente. Paulo aqui, ele fala o seguinte: vocês buscam alegria, né? Buscam ficar alegre, festejar, né? Com vinho, e isso a contenda, vocês vão ficar sem o domínio do que vocês estão fazendo. Isso daí destrói a vossa saúde, né? Isso destrói as vossas atitudes, vocês não vão ter sobriedade. Mas antes vocês vão ter que buscar a alegria, mas uma alegria diferente, a alegria pela presença do Espírito Santo nas vossas vidas. E agora ele vai falar como se faz isso, no versículo 19. Então, Efésios capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, como que nós fazemos isso? Quando nós falamos a palavra, salmodiar é falar a palavra, cantar, louvar, adorar a Deus. No momento do nosso louvor, da nossa adoração, no momento em que nós estamos declarando a palavra com o nosso coração voltado para Deus, é o momento em que Deus vai reabastecer, não é, as nossas vidas com o poder e a presença do Espírito Santo. Não é? Então, esse batismo, não é, de fogo, não é um batismo que o fogo ele precisa ser alimentado, e esse óleo que alimenta o fogo, né, simbolicamente, é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa de Deus. O que acontece se nós não tivermos essa mudança? Nós vamos ter as nossas atitudes e os nossos pensamentos governados, guiados, apoiados no mundo. E nós sabemos que o mundo, né, as coisas do mundo, elas nos tornam inimigos de Deus. Eu queria que você visse isso, indo um pouquinho mais para frente, lá no livro de Tiago, Tiago capítulo 4, versículo 4, né, está escrito assim, no Novo Testamento, né, lá mais para o fim, Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, né? Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, se você segue o conselho do mundo, mas todo mundo faz isso, lá fora todo mundo faz. Nós não somos todo mundo, nós somos, não é, um povo escolhido. A Bíblia fala, né, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nós somos os escolhidos. Então nós não podemos ter as mesmas atitudes, os mesmos sentimentos, as mesmas reações, né, do mundo. E aqui ele fala assim, olha só, vou ler de novo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituir-se-á inimigo de Deus. 1 João, capítulo 5, é um versículo também muito conhecido, não é? Mas a Bíblia fala que o mundo ele está sob o poder do mal, não é? E esse poder que existe no mundo, que vem para dominar o mundo, as pessoas do mundo, elas, na verdade, elas são geradas, né, estão sob o controle do maligno, porque ele enfatiza os desejos da carne, independente se são obediência ou não à palavra de Deus. Então, o mundo pensa assim, olha, eu quero ser feliz, eu só quero ser feliz, eu estou buscando a minha felicidade, não me importa o restante, não importa se eu vou atingir, vou magoar uma pessoa, não importa nada disso, eu quero a minha felicidade. Então esse pensamento, ele é o próprio pensamento que o maligno coloca, né? Em que a pessoa se volta para o prazer da carne, esquece sua obrigação perante a palavra de Deus. Olha só, 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, ou seja, está sob domínio do maligno. E nós? O que acontece com uma pessoa que tem o coração, né, de pedra transformado num coração de carne? Uma pessoa que busca em Jesus Cristo o batismo do Espírito Santo, que busca um renovo do seu modo de pensar, do seu modo de agir. Essa pessoa, ela recebe a mente de Cristo, né? Então, eu queria que você fosse lá para encerrar, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16. O apóstolo Paulo fala assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele faz essa pergunta. Aí ele conclui,
mas nós temos a mente de Cristo. Nós que temos o Espírito Santo dirigindo nossa vida. Eu espero que você tenha entendido isso, que você tenha, então, a oportunidade de meditar, não é? Nessa palavra, e o desejo sincero de clamar a Deus para que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos não sejam sentimentos naturais, mas sejam sentimentos espirituais, guiados pela palavra de Deus. Vamos baixar nossa cabeça, fechar nossos olhos, fazendo uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, e que esta palavra seja poderosa, meu Pai, e que aonde ela for ouvida, essa mensagem traga a tua presença, a revelação do Espírito Santo, que traga cura, que traga libertação, que traga restauração para todos que a ouvirem. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem. Lembrando que nós temos os nossos cultos, todos os domingos, às 10 horas, na igreja de Ribeirão Pires. Nós também temos os cultos, já voltaram na igreja lá da Vila Nova Cachoeirinha. Nós temos o grupo familiar todas as quartas-feiras, com o professor Nessim, trazendo os ensinamentos, tão preciosos, às quartas-feiras, às 20 horas. E normalmente nós temos também a escola bíblica na Vila Nova Cachoeirinha, que acontece normalmente na quinta-feira, às 20 horas, através de uma plataforma em que há interação, as pessoas que participam podem interagir com quem conduz essa escola bíblica, é o presbítero Flávio, a presbítera Cleia, é uma bênção. Muito bem. Deus abençoe a todos, um bom final de semana e até a nossa próxima reunião virtual no mês que vem, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.